Boa noite, boa noite. Então, nós vamos começar mais uma aula de redação e eu vou falar sobre como organizar as ideias para fazer uma boa redação e como encontrar rápido uma boa solução para a minha proposta de intervenção. Mas antes de a gente começar, eu vou falar um pouco sobre como driblar os problemas que você está passando, que estão te atrapalhando de estudar, de se concentrar, que estão te trazendo desânimo, tá? Alguns responderam que estão passando por problemas mentais, alguns estão com falta de concentração. Então, eu quero te dizer que isso é possível de resolver. Então, às vezes, a gente tende a colocar que as coisas são difíceis, mas não são, isso é um ponto de vista, e o ponto de vista ele pode ser mudado. Então, eu quero que vocês mudem o ponto de vista de vocês a respeito das coisas. Por exemplo, eu coloquei aqui algumas coisas da aula anterior, mas eu não vou voltar muito, eu vou só trazer algumas orientações gerais, porque não adianta você querer fazer mundos e fundos, estudar, e você pode se dar mal, porque você porque essas coisas que estão aí dentro de você, elas vão te sabotar, e você não vai conseguir sair bem, apesar de ter estudado, apesar de ter feito cursinho, de ter tido os melhores materiais, estudado nas melhores escolas, você talvez não tenha um bom desempenho. Lembrando que eu falei na aula passada que os treineiros tiram notas mais altas do que os concluintes. Por quê? Porque tem pressão, porque tem preocupação, ansiedade. E aí hoje eu vou trazer para você que é concluinte um exercício para você fazer, para você tirar essa carga que está filtrando a tua energia, que está sugando a tua energia, e em vez de você estar focando na solução, você está focando só no problema. E aí você não vai avançar desse jeito. Então, eu trouxe algumas orientações. Por exemplo, você tem praticado a gratidão? Olha, é comprovado que quando nós temos um coração grato por tudo, quando a gente agradece, até pelo fato de amanhecer, quando a gente agradece pelaquela comida que está na nossa mesa, quando a gente pratica a gratidão, quando a gente para de reclamar tanto e começa a agradecer, a nossa saúde ela se eleva, a nossa saúde mental ela se eleva. Se há alguma enfermidade, ela começa a ser curada. Então, a negatividade ela traz enfermidade, assim como a gratidão e a positividade, elas são saúde para o nosso corpo. Então, é muito importante que a gente... Porque eu descobri, eu convivendo aqui com pessoas, depois eu vi que isso também é científico, que pessoas negativas, elas são muito mais propensas a adoecer, a ficar gripado, porque a imunidade dela, do corpo delas cai, e elas ficam muito vulneráveis. Então, quando você é grato, quando você é feliz, você tem o seu sistema imunológico fortalecido. E o seu cérebro também, que você precisa dele para estudar. Então, começa a praticar a gratidão, porque isso eleva a tua energia. Quando você começa a ficar, eu vou logo grifar aqui o que eu já falei, praticar a gratidão, então você vai escolher pelo menos 3 ou 5 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Você pode até anotar isso, você vai anotando. Por que eu sou grato hoje? Apesar de eu ter meus pais assim, eu sou grata porque eu tenho os pais. Eu tenho uma casa para morar. Eu estou estudando, eu tenho essa oportunidade. Eu tenho roupa, hoje eu tenho alimento. Então, escolha algo significativo para você e agradeça. Por quê? Porque quando eu tenho muita ansiedade ou muita preocupação, isso gera negatividade. Então, quando você está muito ansioso ou preocupado, a sua energia cai, você fica mais suscetível a enfermidades, a doenças, e você atrai coisas negativas para você. Então, tudo não dá certo, tudo dá errado, acontece alguns acidentes, você perde algumas coisas. Você sabia que as pessoas que são assaltadas, elas já transmitem esse comportamento? É igual o cachorro percebe quando a pessoa está com medo, porque ela já transmite aquele comportamento de medo. Então, os ladrões, ele já conhece as reações das pessoas que estão com medo. Então, eles só assaltam as pessoas que estão mais propensas. Eles não assaltam qualquer pessoa. Ele já sabe o perfil comportamental das suas vítimas. Então, quando você só fica ansioso, preocupado, você desenvolve um perfil comportamental, isso só atrai coisa ruim para sua vida. Então, você vai agora começar a ser grato, e aí isso vai elevar também o teu nível de felicidade, de alegria. E agora, do mesmo jeito, esse teu comportamento, esse teu posicionamento, ele também vai atrair pessoas e coisas boas para a tua vida. Já falei agora sobre isso, então vai para essa prova com a cabeça lá em cima, agradecendo, positivo, porque vai dar certo, tá?
Você está muito preocupado, muito ansioso, muito com um turbilhão na cabeça, então você precisa silenciar esse barulho. Como que você vai fazer isso? Parar de pensar. Como que isso é possível? É possível. Se você ficar num canto, vai numa praça, fica sozinho e começa a esvaziar a tua mente, começa a trazer uma concentração para a tua mente, começa a limpar o barulho, começa a focar só no vento, ou só no barulho do rio, ou olha só para os pássaros e começa a esvaziar a tua cabeça, para você ter clareza. Quantas vezes eu estava muito perturbada aqui para tomar decisões, para fazer alguma coisa, e eu fui primeiro esvaziar minha cabeça, e quando eu estava com a minha cabeça tranquila, veio uma ideia, vou fazer tal coisa, pronto, já resolvi o problema. Porque quando eu estava com muito barulho, eu não conseguia tomar decisões. Mas agora, com a mente limpa, eu começo a ouvir a verdadeira voz. Eu começo a ter clareza do que fazer. Então, no dia da tua prova, se tu for com a cabeça cheia, com muita pressão, você não vai funcionar. Mesmo que a resposta daquelas questões lá esteja na tua cara. Então, você precisa ter, mente clara, limpa, vazia, clean, concentração e vai dar tudo certo. Tudo vai fluir. Tudo que você aprendeu já está aqui, ó. Só que a preocupação bloqueia, então você precisa estar com a mente tranquila. Se você estiver bem, tudo vai bem, já coloquei. Precisa subir energia, já falei. E agora, para você que não sabe o que escolher, que profissão escolher, eu vim trazer algo que vai ser um divisor de águas na tua vida. Como que eu posso descobrir qual é a minha profissão? Então, como eu falei, existem pesquisas no mercado que mostram que 60% dos profissionais estão insatisfeitos com a profissão que escolheram. E que por isso eles adoecem. Eles vão arrastados. Segunda-feira é o pior dia da vida deles, porque eles não estão fazendo o que amam. Uma menina escreveu na minha enquete assim, eu tenho vontade de escrever um livro, mas o que eu vou me formar não tem nada a ver com escrever livro. Eu quero te dizer que você pode escrever o seu livro e pode se formar no que quiser. Aliás, eu quero que vocês parem com esse negócio de, porque eu vou ser, por exemplo, odontóloga e eu vou ficar só na odontologia. Não, nós temos que parar de ficar só se especializando. Agora nós temos que generalizar. Você pode ser odontólogo, pode aprender dança, pode escrever livro, pode fazer o que quiser, mexer com qualquer negócio, com vários negócios. A palavra diz lá em Eclesiastes que a gente tem que, lá em Eclesiastes 11, que a gente tem que investir em vários negócios, porque a gente não sabe qual que vai dar certo e qual que vai dar errado. Então, tem gente que ficou desempregada na pandemia porque só tinha uma fonte de trabalho, uma fonte de renda. Se eu só tenho um, então eu não tenho nenhum. E se eu tenho dois, então eu tenho um. Se eu tenho três, então eu tenho dois. Então, nós temos que ter várias fontes de renda. Quando a gente só tem uma fonte de renda, a gente fica sem renda, fica desempregado, fica sem trabalho. Então, nós temos que agora ampliar essa mente, sair de com Maria vai com as outras, com essa mentalidade, mudar nossa mentalidade. E eu quero te dar uma ideia. Eu não sei o que escolher, não sei o que eu sou boa. Olha, a gente descobre qual é a profissão que a gente vai seguir, descobrindo os nossos talentos. É isso. Viu, Ana? A gente descobre primeiro os nossos talentos. No que eu sou boa? Quais são as minhas habilidades? O que eu consigo aprender? O que eu tenho vontade de aprender? O que eu amo fazer? Então, você pode até, a partir de um hobby, escolher a sua profissão. Nossa, a partir de um hobby? Sim, senhor, sim, senhora. A partir de um hobby, você pode escolher a sua profissão. Por exemplo, você gosta muito de cantar. Então, você vai procurar algo nesse ramo. Qual é o universo artístico da música? Tem inúmeras coisas. Não é só ser o cantor, por exemplo. Mas tem outras coisas que você pode ir começando degrau por degrau. Que você pode fazer uma fonte de renda. Eu gosto de escrever. Então, entre nesse negócio de edição, de produção, de escrita. Tem muita gente que ganha dinheiro com correção de livros, com diagramação, com revisão, com impressão. Tem os designers que fazem as capas do livro, capista, que a gente chama. Todas essas coisas a pessoa fatura. Eu gosto dos animais. Então, começa a estudar esse universo. Vai ser veterinário, se forma ver como fazer para construir, ter uma clínica.
Eu li de um livro que uma moça gostava muito de animais, de passear com os animais. E ela criou a profissão que é cuidador de animais. E agora ela atende muitas pessoas que, quando vão viajar ou quando estão para o trabalho, deixam o seu cachorro com ela. Então, ela cuida, ela tem já um lugar que ela cuida de muitos cachorros. Ela passeia, ela tem tudo ela foi construindo. Então, a partir do que você gosta, você pode criar uma profissão até que nem existe. Por exemplo, quantas profissões não surgiram agora com a questão do digital? Então, você não precisa mais ir para as profissões tradicionais que tem. Ah, vou fazer uma faculdade. Se você não quiser fazer uma faculdade, tem tanta profissão que não precisa de faculdade, em que você ganha ainda muito mais do que daquele que se forma. Tem gente que se forma para ganhar R$ 1.500. Já pensou? Enquanto tem outras profissões que você ganha 5, 10 mil reais e nem passou pela faculdade. Mas você ganhou uma experiência, você desenvolveu uma habilidade. Por exemplo, vou dar uma dica aqui. Para você descobrir o que é aquilo que você quer fazer, você precisa descobrir pelo menos seus 3 principais talentos, tá? Por quê? Porque o talento é aquilo que eu sei fazer. Deixa eu só colocar aqui um negócio. Espera aí. Estava só falando aqui com meu filho. Então, quando eu descubro os meus 3 principais talentos, eu descubro um problema que eu posso resolver. Por quê? Porque o que é resolver problemas? Resolver problemas ixi, mudei aqui. O que significa isso? O trabalho nada mais é do que resolver problemas. Entendeu? Eu coloquei até trocado aqui. O trabalho nada mais é do que resolver problemas. Então, que tipo de problemas você gostaria de resolver? Que você ficaria muito feliz de resolver? Então, o trabalho é só um meio de eu resolver um problema para alguém. Porque aquela pessoa não é capaz de fazer, mas eu posso. Então, por exemplo, eu vou dar aqui uma ideia de talentos para vocês. Quais são os talentos? Os talentos estão relacionados com ações. Por exemplo, comunicar, explicar, falar, ouvir, criar, projetar, desenvolver, dramatizar, dançar, resolver, instruir, administrar, decidir, dirigir, aplicar, conduzir, entrevistar, definir, analisar, detalhar, interpretar, pesquisar, desenhar, gerar, guiar, ajudar, né? E vai embora. Tudo que for, fotografar, modelar, pintar, vender, relacionar, gerenciar, negociar, encomendar, desenhar, já falei desenhar, né? Transcrever, formular, lavar, traduzir, costurar, conversar, monitorar, distribuir, inspecionar, raciocinar, e aí por aí vai. Então, tudo isso são talentos. Eu quero que você olhe para você mesmo e você olhe no seu dia a dia o que você faz. Puxa, eu gosto tanto de dançar. Nossa, eu danço, danço, danço. Então, começa a ir por aí. Você começa, aprende a dançar, depois você vira professor de dança, depois você monta a sua própria loja já, sua própria academia de dança. E por aí você vai tendo outras ideias, porque você vai começar a estudar mais sobre isso e você vai desenvolvendo. Ah, não, eu gosto de, sei lá, pintar, desenhar e fotografar. Pronto, vira um designer, um web designer, vira uma pessoa que mexe com a criatividade, com coisas artísticas. Tem tanta gente precisando para ser um gestor de rede social, para ser um capista de livro. Eu gosto, por exemplo, os meus principais. Explicar, ensinar, comunicar, aconselhar. E eu vim para a área de ser professora. Eu vim para a área de ser mentora. Eu vim para a área de dar palestra. Eu faço apresentações. Então, porque quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sou boa para fazer, que eu me sinto melhor. Agora, se fosse para me costurar, meu Deus! Mas tem gente que já gosta de costurar, tem gente que gosta de bordar, gosta de artesanato. Começa a empreender, certo? Eu quero dizer que de todo propósito nasce um negócio. Então, não necessariamente você precisa fazer uma faculdade, mas você pode começar um negócio. Quando você faz faculdade, você vai trabalhar para os outros. E o que você acha de você trabalhar para você mesmo? Você vai passar 8 horas trabalhando para os outros, vai ganhar o mosquito do cocô do cavalo, né? O cara ganhou o cavalo e você ganhou o mosquito. Então, por que você não emprega toda essa energia, todo esse conhecimento numa coisa que é para você? Entendeu? Mas se você quer fazer faculdade, não tem problema, faça e monte seu próprio negócio também. Ou então comece trabalhando para os outros, pega conhecimento, pega experiência
e cai fora e monta o seu negócio. Por quê? Vocês viram que toda empresa tem uma missão? Ah, nossa missão é levar as pessoas, tarará. Nossa missão é transportar as pessoas, que é das companhias aéreas. Nossa missão é encurtar e tal, tal. Essa missão não é da empresa em si, e sim do propósito da pessoa que criou a empresa. Ela tinha uma empresa de levar, de encurtar o tempo das pessoas, de a pessoa ter produtividade. Aí criou o avião. Aí o avião encurta as distâncias. Então, toda a missão, ela é da pessoa e ela faz isso por meio do trabalho. Então, ela cria um negócio. Então, pensa nisso. Qual é a tua missão? Qual é o teu objetivo na tua vida? O que você quer tanto fazer que você anseia? Ah, se eu pudesse, eu faria isso. Então, esse é o teu propósito. Como que você vai fazer isso? Por meio do trabalho. Quais as habilidades e os talentos que eu preciso ter? Eu preciso saber disso, disso e disso. Então, desenvolve, estuda. As habilidades, elas podem ser desenvolvidas. Você pode estudar e treinar até ficar bom. Talentos são aquilo que você já nasce, já é nato seu. E você também pode aperfeiçoar. Então, começa a olhar para dentro de você. O que você precisa está dentro de você. Não está fora. Não é lá na faculdade que você vai descobrir. Você primeiro descobre quem você é e depois você faz uma faculdade, se você quiser. Aí você vai cair na profissão certa, porque descobrindo seus talentos, você vai escolher a profissão que mexe com aqueles talentos, que você usa aquelas habilidades. Então, eu sabia explicar, comunicar, ensinar, mentorear, aconselhar. Aí eu vi, professor, faz isso, usa essas habilidades. Ou então alguém que quer administrar, gerenciar, supervisionar, vai para a administração. Aí alguém que quer transcrever, arquivar, vai para a biblioteconomia. Outro que quer, sei lá, construir, sei lá, um monte de coisa aqui, né? Vai para a área de construção civil. Então, por que a pessoa não gosta do que faz? Porque ela gosta de algo, mas ela trabalha com uma coisa que exige outra habilidade. Então, isso exige o dobro dela. Quando eu faço o que eu não gosto, eu exijo o dobro de mim. Não deveria ser assim. Eu deveria trabalhar feliz, mas eu vou trabalhar feliz quando eu fizer aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sei fazer melhor do que ninguém. Tá bom? Então, eu espero que esse conselho ajude você que está indeciso, não sabe o que fazer. Começa a pesquisar aí as tuas habilidades, o teu talento, e com isso pesquisa uma profissão compatível. Se não, você cria uma. Cria o teu negócio a partir do teu propósito no mundo, beleza? Então, alguém quer falar alguma coisa aqui no chat? Nossa, cadê o povo? Então, vamos prosseguir. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. Bom, então eu quero hoje falar sobre repertórios. Como assim? Não já falou na aula anterior? Só que na aula anterior eu não dei muitas dicas de repertório. E hoje eu vou dar mais uma orientação e umas diquinhas bem básicas mesmo, porque eu não pesquisei muito sobre isso, não. Mas você pode pesquisar o que mais combina com você. Então só para lembrar, na aula passada a gente viu repertório legitimado, pertinente e produtivo. Então, eu tenho que ver que o legitimado é aquele que foi respaldado pelas áreas do conhecimento, né? Português, história, filosofia, geografia, tarará, vai embora. Ou então, que ele seja comprovado cientificamente. Ele tem que ser pertinente, ou seja, tem que ser relacionado ao tema, não posso jogar qualquer dado, qualquer exemplificação. E ele tem que ser produtivo, ou seja, eu tenho que ligar ele na discussão que eu estou fazendo e retomar ele, falar por que isso está acontecendo e falar e comparar com aquilo que eu citei como repertório. Assim como no livro tal, as pessoas faziam isso, assim na realidade acontece isso por causa disso, tarará. Então, estou relacionando. Então, eu estou atrelando a discussão, então ele está sendo produtivo, porque às vezes a pessoa só cita, mas não explica. E essa não explicação é que faz ele ser improdutivo. Ele é legitimado, ele é pertinente, mas ele é improdutivo. Então, aí já perde uns pontinhos. Então, eu tenho aqui que o repertório na introdução, ele visa apresentar o tema. Então, toda vez que eu colocar um repertório na introdução, ele visa contextualizar sempre o tema. Já quando eu uso ele no desenvolvimento, ele já vai respaldar o meu argumento. Então, essa que é a diferença de usar um repertório na introdução
e outro no desenvolvimento. Tá, e o que é o tema? Ele é um problema que ele apresentou. Opa, tem alguém entrando aqui. Então, o tema, ele é um problema, e na introdução, o repertório é só para contextualizar. E no desenvolvimento, ele vai respaldar o meu argumento. E o que são os argumentos? Como é que eu consigo? Eu vou conseguir os argumentos a partir de eu descobrir quais são as causas daquele problema ou quais são as consequências daquele problema. É daí que eu tiro os meus argumentos, 2 pelo menos, que eu vou discorrer dele sobre o tema. Conforme eu usar o tipo de repertório, eu vou entender se ele conforme eu usar o repertório, eu vou ser avaliado. Por exemplo, então, se você usar um repertório que foi tirado dos textos motivadores, eles vão descontar os teus pontos, você não vai ganhar nada além do que 80 pontos. É daí para baixo. Se ele for um repertório que não foi comprovado pelas áreas do conhecimento, beleza, eles vão falar, não, ele usou um repertório, mas não está muito comprovado, mas tá bom, então não vai passar de 120. Se você usa um que é legitimado, beleza, é comprovado, mas não tem muito a ver com o tema, também fica nessa faixa. Se você usa um que é pertinente, mas não comentou sobre ele, não atrelou a discussão, não vai passar de 160. Isso é na competência 2. E se você agora usa completo, legitimado, pertinente ao tema, e ainda discorre sobre ele, atrela a discussão, você fecha aí nessa competência 2. Cara, top demais, ó. Já pensou? Lembrando que a média de pontuação é de 500 pontos, né? A média é 500 pontos que o pessoal tira. Então, vamos subir essa média aí, que é possível você tirar uma nota máxima, é possível. Então, eu vou logo passar uma tarefa, mas depois, no final da aula, você volta aqui nessa tarefa, porque essa tarefa aqui é de toda a aula, só que eu já trouxe ela aqui no início, que eu quero logo explicar. Faça uma lista. Oi, boa noite, Renan. Depois, quando eu disponibilizar o link da aula, você vê a introdução que eu falei sobre problemas, como escolher a profissão, como gerenciar os problemas que você pode estar passando, tá? Então, vale a pena você assistir a introdução aí, da aula. E agora nós estamos continuando. Como é que eu surgi? Como é que eu... Opa, tá falando aqui comigo, deixa eu ver aqui. Certo, beleza. Aí, essa tarefa aqui, gente, vai ajudar vocês demais, porque eu falei lá que... Por que as pessoas ficam sem ideias e travam na hora de escrever? Porque elas não têm muito conhecimento sobre o problema, né? O tema da redação. Mas, se eu não tenho muito conhecimento, é porque eu não tenho muito repertório. Entendeu? O repertório é o conhecimento. Então, como é que eu faço isso rapidamente, já que está faltando poucos dias para a redação? Gente, é muito fácil do jeito que eu vou ensinar para vocês. Vocês nunca mais vão esquecer disso. Ó, às vezes os alunos não conseguem porque eles saem querendo estudar tudo. Estudou tudo, não vai lembrar de nada. Você vai sentir como se fosse um fardo estudar repertório. E sem contar que todo mundo acha que tem que ter citação de filósofo, citação de filósofo. Ah, eu odeio citação de filósofo. Então, tem tantas outras coisas que você pode usar que estão tão mais fáceis e você não usa. Por exemplo, vou dar uma ideia para vocês. Faça uma lista de filmes, séries, música, notícia, livros, citações, argumento de autoridade, que é de especialista, né, de pessoas, obra de arte, evento histórico, geográfico, etc. Que você leu, que você assistiu e anote pelo menos 2 temas. Que é isso aqui? Isso aqui é só um exemplo. Você gosta mais de quê? O que é que você gosta mais? Ah, professor, eu gosto muito de ler livros, ó. Então, pega o que tu já tem, pega a tua bagagem, a bagagem que você já tem. Quais foram os livros que você já leu? Aí você coloca lá, pelo menos uma lista assim, com uns 5 livros ou 3. Ah, eu li livro X, coloca o nome dele e aborda essa temática aqui, ó. Escreve assim, 2 linhas sobre a temática que aborda no livro. Livro X aborda essa temática. O outro livro aborda isso. Então, você já tem que aproveitar aquilo que você já tem. Ah, essa temática aqui dá para me usar se for violência que cair, essa temática aqui já dá para me usar se for educação, essa aqui se for tecnologia. Então, você já pega o que você já tem. Não gasta tempo procurando outras coisas. O que foi que você já leu de livros? Pega o que você já tem. O que foi? Música. Ah, eu gosto muito de música. Ah, eu passo o dia todo escutando música. Que músicas que tem temas que podem ser de ordem social, ou científica, ou cultural, ou política? Tem muitas músicas, né, que trabalham temáticas sociais ou políticas, né, de desigualdade, de racismo.
pega já o nome dessas músicas, já coloca a temática delas lá, para você usar como repertório. O repertório não é um bicho de sete cabeças. Você já usa o que você já tem, que você já gosta. Eu gosto muito de música, então separa várias músicas. Uma com tema sobre mulher, outra com tema sobre racismo. Separa outra música. Também o bom seria você pelo menos diversificar, ter pelo menos 2 tipos diferentes de repertório. Também não colocar só música, na introdução música, no desenvolvimento música, na conclusão música. Também não é assim. Pelo menos 2 coisas. Que filmes que você já assistiu que você pode usar? Então não precisa sair aí, ai meu Deus, agora eu vou ter que assistir um monte de filme, um monte de série, ouvir um monte de música, assistir um monte de notícia. Não. Já pega o que você tem, para um pouco, já pega um caderninho e já anota aqui, ó. 2 filmes que você assistiu que pode ser usado como repertório. Para que tema? 2 músicas. 1 livro que eu li. Citação. Citação é a coisa mais fácil. Eu trouxe aqui uns exemplos, mas você pode pesquisar. Também não fica bugado, neurótico. Eu não sei o nome do cara porque ele é alemão, não me lembro da citação. Usa outra coisa. Grava pelo menos uma citação, uma só. Argumentalidade é falar o que algum especialista falou sobre algo. Obra de arte. Você pode fazer uma comparação com a pintura, sei lá, da Mona Lisa, do Andrea Botticelli. Alguma coisa que você pode usar. Você está no 3º ano, cara. Você acabou de ver... meu Deus, a literatura brasileira. Você acabou de ler algumas coisas. Pega esses eventos históricos. Pega o que você aprendeu de história. O que foi que você aprendeu em história? A história do Brasil. Usa como repertório. Lembra o que você já viu em sala de aula, que é muito mais fácil, você já economiza tempo. O que você está aprendendo na geografia do Brasil, na política, na economia? O que você aprendeu em sala de aula? Já pega isso para você rever, para você usar como repertório. Isso é repertório. É usar algo que você já aprendeu para você embasar a sua opinião. É muito simples. Você não vai dar branco, você vai ter argumento, você vai ter repertório para valer, cara. E anota aqueles que você gosta. Eu gosto muito de série. Então, pega lá a série. Então, tá aqui, ó, busque por repertório que você tem familiaridade e já elenque a bagagem que você já tem. Então, a partir de hoje, isso não vai ser mais difícil para você, porque coisa difícil é só ponto de vista. Então, você pode mudar o seu ponto de vista. Baseado nisso, você pega isso que você já está elencando e seleciona já, para na hora você já ter tudo selecionado na mente. Tem tal música que fala sobre a anorexia, ou então gravidez na adolescência. Então, só vou recapitular o que a gente falou na aula passada, bem rápido. Vou disponibilizar o PDF para você que quiser. Então, na saúde, eu vou ter essas subtemáticas aqui. Meio ambiente e sustentabilidade, eu vou ter essas outras subtemáticas. Educação, eu vou ter essas outras subtemáticas. Essa aqui já disponibilizei na aula passada, mas eu vou disponibilizar de novo no PDF. Vai lendo alguma coisa sobre isso, ou então o que você já tem. Lazer, cultura e comportamento, segurança, cidadania, linguagem, comunicação e tecnologias. E agora eu vou trazer algumas sugestões de repertório, só para você que está aí, né, meio voando, mas você já pode seguir aquela dica que eu já dei lá, e ainda continuar montando se quiser. Então, se você quiser usar algo, eu quero usar a Constituição. A Constituição é comprovado que ela pode ser usada em qualquer tema que cair. Então, tem muita gente que usa a Constituição. Então, você pode usar a Constituição num parágrafo do desenvolvimento, ou numa introdução, e pode usar uma música, ou então um filme que você assistiu. Muito simples. Então, aqui, no artigo 205, esse artigo vai falar só sobre educação. Então, você pode falar assim, a Constituição fala que a educação é o direito de todos. Se você já falar isso, já serve. Se cair algum tema relacionado a isso. Já serve, não precisa nem dizer artigo 205, só falar. Na Constituição, a educação é direito de todos. Aí eu coloquei mais uma explicação para você ver. Isso significa dizer que aqueles que não têm educação, seja lá por qual razão, estão tendo o seu direito negado. O artigo traz as ordenações de que a educação é dever do Estado e da família, é verdade. Não é só do professor, não é só da escola, é do Estado e também da família. Cobrar e tal. Depois você lê com calma. Saúde, não vai cair um tema sobre saúde. Na Constituição consta que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado. Ponto. Tudo tem na Constituição. Artigo 196 detalha mais isso. Então, lá garante a prevenção às doenças, o pleno atendimento de modo igualitário, o fornecimento de medicamentos e tratamentos que visem a recuperação. Aí, o que você pode colocar como problema? O problema é que
Isso não está na prática. Muitas pessoas ainda estão sem assistência, né? Médica e a saúde e tal. Você vai discorrendo em cima disso. Nossa, vai ficar, o cara fala assim, meu Deus, esse cara sabe muito de ler, ó. Sobre cultura, por exemplo, caiu a questão do acesso ao cinema. Muita gente usou a Constituição. Está aqui, ó. O Estado garantirá o exercício dos direitos culturais, o acesso à cultura a todos os cidadãos. Então, por exemplo, é direito de todos os cidadãos o acesso à cultura, ao lazer e ao entretenimento, seja qual for a coisa que cai aí, de entretenimento, de lazer, de cultura. Além disso, é de responsabilidade do Estado criar datas comemorativas que tenham um grande significado, defender e valorizar o patrimônio cultural do país, caso caia aí, né, alguma ataque, alguma crítica, ou alguma coisa patrimonial ou cultural, já está aí. Segurança, nossa, cair sobre violência, segurança, qualquer coisa, você pode usar a Constituição. No artigo 144 diz que a responsabilidade de garanti-la não é somente do Estado. De acordo com esse artigo, toda a sociedade. Aí aqui já não joga só para o Estado, joga para a sociedade. Então, se o seu objetivo também é culpar os cidadãos, você pode usar. Ó, bora fazer silêncio aí? Ó, toda a sociedade é convocada a preservar a ordem pública, a vida e o patrimônio, entendeu? Então, você não precisa ser leitor da Constituição para usar esse repertório. Segurança, portanto, tem 12 vieses, ou seja, dois lados, do dever e do direito. Então, aqui não é só questão, o direito, tem direito, tem direito, tem direito, mas também tem as obrigações. Aí está dizendo que o cidadão também, se ele não respeita os outros na sua segurança, ele viola isso, ele também vai sofrer, vai ser violado. Moradia, artigo 6. Gente, os primeiros artigos da Constituição são os melhores, porque eles estão embasados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se você não quiser também ler a Constituição, mas você lendo também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, gente, lá tem tanta coisa que você pode falar. De acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, isso é direito dessa pessoa. Isso é direito, isso é dever. Você pode usar a declaração, você pode usar a Constituição. Já tem 12 repertórios para você usar. E tem tudo. Tem sobre a vida, a saúde, a dignidade, a liberdade, o direito de ir e vir, a moradia, a saneamento, a saúde. Nossa, você pode usar tudo. Artigo 6. A moradia é considerada direito social básico, sem qual a ameaça de sobrevivência. O artigo prevê direitos sociais como o lazer, a saúde e o trabalho. Está no artigo 6. Você pode dar uma lidinha lá para você só se familiarizar. Tem na internet, só colocar Constituição, PDF, baixa, lê tudo o que quiser. O artigo 5, então, tem muita coisa. Liberdade de culto, no artigo 5 fala, né, sobre a questão do preconceito. Já caiu um tema desse aí na redação. Preconceito, questão religiosa aí. O Estado laico, se caiu alguma coisa de Estado, de laicidade, de religião, de preconceito, já dá para usar. Tecnologia, artigo 218 fala que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica e a inovação. Tá? E a inovação. Então, aí é que ele fala muito sobre a questão da pesquisa, tal, mas pode ser usado para qualquer coisa que se referir. Pode ser usado para qualquer coisa que se referir à tecnologia. A questão dos dados, igual como caiu em 2018, né, da manipulação, do controle de dados dos usuários. A questão agora... Gente, uma coisa que vai acontecer, eu não sei o nome, se é desmaterialização, não sei se é o nome mesmo. Eu li, só que eu esqueci agora. Não sei se vocês já perceberam que muita coisa está ficando obsoleta, né? A obsolescência programada. Então, eles forçam as coisas a entrar em obsolescência, que é para você comprar mais, comprar de novo. Então, o meu computador aqui, que eu comprei em 2019, cada atualização que ele passa, ele fica obsoleto, então ele já fica mais lento, aí já tem coisa que não está compatível. Igual o celular, você é forçado a trocar. Você não recebe, você não vê no jornal que passa aqui, a partir de tal dia, modelos de celulares XXX não vão mais suportar o WhatsApp. É a obsolescência programada. Isso é um assunto, é um tema, pode cair. Então, você pode envolver a questão da tecnologia. A outra questão é a desmaterialização. Por exemplo, agora tudo é nuvem.
Agora você não precisa mais pegar no dinheiro, agora ou é cartão, ou é Pix, tudo está evoluindo. Daqui a pouco não tem mais livros, tudo agora é virtual, biblioteca virtual. Então, eu estou com um monte de livro aqui, né, que eu vou me mudar, e eu fiquei, meu Deus, quem vai querer esse livro mesmo? Aí eu falei assim, eu vou levar para a escola. Eu fico pensando, quem na escola vai querer livro? Quem, gente? Quem vai querer? Então, isso, o que a redação ela quer do aluno? Que ele tenha esse pensamento da realidade. Então, você na hora para. O que você percebe da realidade? Você tem que entender como que as coisas estão evoluindo. As coisas estão evoluindo, as pessoas estão assim, ó. Não estão percebendo. Aí, ó, antes, em 10 anos, tudo mudou. Ó, em 10 anos, a gente mudou daquele celularzinho Nokia, que só fazia ligação, era tela azul e tinha uma tela laranja. A gente mudou, em 10 anos, mudou para touchscreen, com acesso à internet. Eu me lembro que o meu celular não tinha acesso à internet. Eu comprei um, que era um Motorola, que abria e fechava assim, ó, que era o boom do momento. Não tinha acesso à internet. Era caro demais. 3 anos depois, surgiu o WhatsApp. 5 anos depois, agora está todo mundo no touchscreen e está acessível, está barateando tudo. É a acessibilidade. Gente, esse negócio de acessibilidade, tecnologia, gente do céu, isso, nossa, é forte. Então, abre mais o olho para essas coisas, lê mais um pouco. São as discussões, assim, muito atuais. Por exemplo, pode cair sobre crime cibernético. Nossa, isso está demais, muitos golpes, muito golpe. Não sei, vai cair alguma coisa, vai cair, você já vai saber, porque você tem bagagem. Quem entrou agora, assiste a aula depois que eu disponibilizar, vou disponibilizar só para vocês. Vocês assistem desde o início, que eu trouxe muita coisa bacana lá no início, viu? Aí você para na parte que você já pegou em diante. Já estou terminando. Trabalho, artigo 7, aí você vai ver aqui as garantias. Meio ambiente, artigo 225, mas você fala, a Constituição dispõe sobre o reconhecimento do direito ao meio ambiente sadio como uma extensão ao direito à vida, seja pelo aspecto da própria existência física e saúde dos seres humanos, ou seja, está relacionado, então você usa também a Constituição como para se for tema sobre o meio ambiente. Eu estou falando sobre repertório, pessoal. Estou dizendo que a Constituição pode ser usada para qualquer repertório. Você não precisa nem dizer o artigo, você já usa ela como uma base aí. Aí eu trouxe aqui outro tipo de repertório, por exemplo, livros, obras literárias. Então tem o cortiço. Quem nunca viu a questão do cortiço? Ah, professor, nós fizemos uma peça na nossa escola. Na hora você lembra. Se tiver relacionada à temática, aí você fala assim, no livro, na obra, o cortiço é retratado tal temática, assim, assim, assado, e você faz uma comparação com o problema que está sendo retratado no tema, no texto. Aí eu coloquei um resuminho para quem não leu o livro, mas quem já leu já sabe a história. É muito bom porque ele traz muita questão social, racial, miséria, discriminação, né? Capitães da Areia, né? Fala aqui também sobre a questão dos jovens, a questão da violência, dos desafios de menino de rua, e entre outras coisas, políticas públicas, de repente, né? Presos que Menstruam, de Nona Queiroz, é um outro livro que fala sobre mulheres, né? Ninguém pensa sobre os desafios que as mulheres presidiárias sofrem, né? E aí essa repórter ela criou um livro com algumas informações ao entrevistar as mulheres. Aí você pode falar aqui da questão da igualdade, tarará, né? Você pode pesquisar um resumo se você não leu o livro para você usar. Se você sabendo o resumo, você coloca o nome da obra, o resumo já embasa ali no seu argumento. Quarto de despejo fala de discriminação, racismo, invisibilidade social, a questão da mãe solteira que cria os filhos sozinha, ela é uma catadora de lixo, ela escreve um diário, tudo que ela vive. Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Gente, tem 15 capítulos nesse livro, bem pequenininho, são contos. E todos eles têm uma temática voltada para gravidez na adolescência, crianças faveladas, morte prematura, violência, crime, mãe solteira, assassinato, mulheres negras, crianças negras, tudo real. Ela conta baseado na história dela e aqui no Brasil. Esses aqui são todos brasileiros, viu? Todas essas obras que eu mostrei para vocês. E atuais também. Citações de filósofos e escritores. Estou trazendo só um embasamento, mas você pega aquilo que você gosta. Pesquisa aquilo que você gosta e aquilo que você já tem.
Aqui a Conceição Evaristo, que é uma grande escritora brasileira, ela criou esse cunho aqui, a escrevivência. Se cair algo desse tema, você já usa. O termo aponta para uma dupla dimensão, é a vida que se escreve na vivência de cada pessoa, assim como cada um escreve o que enfrenta. Ou seja, o que a pessoa escreve? Ela escreve aquilo que ela vive. Então, a obra dela é baseada na experiência dela. E a experiência dela não é igual a de outra pessoa. Então, isso aqui você pode usar como um conceito. Então, a conceituação é eu explicar um termo, e aquele termo está relacionado com um tema, e você usa ele, pode usar ele na introdução, ou pode usar, deixa eu ver se pode usar. Eu não acho muito bom usar no desenvolvimento. Conceituação é muito bom na introdução, porque você viu lá o tema, que é um problema, aí você joga uma palavra e explica, e aquilo tem a ver com o tema, aí você topa. A conceituação. Sobre o meio ambiente, eu coloquei aqui algumas citações de filósofos, por exemplo, a natureza não faz nada em vão, se cair. Gente, eu tô achando que vai cair alguma coisa do meio ambiente, mas eu só tô achando mesmo, viu? Porque, ó, a reunião da ONU vai ser sobre as mudanças climáticas, sobre poluição. Eu pesquisei algumas notícias que estão em alta no Brasil, tudo sobre mudanças climáticas, poluição, países que mais emitem gases poluentes, a questão da Agenda 2030, tudo voltado para isso. Talvez caia, talvez não caia. Alguma coisa sobre o meio ambiente, mas tá ligado. E também faz tempo que caiu coisa sobre o meio ambiente, ó. O animal é tão mais sábio do que o homem, conhece a medida da sua necessidade, enquanto o homem a ignora. A compaixão pelos animais está intimamente ligada com a bondade do caráter e pode ser seguramente afirmado. Aí você não precisa citar como está aqui. Você só fala, o filósofo Arthur Schopenhauer fala que... Aí você faz uma citação indireta. Você fala aquilo que você lembra do que ele disse. Essa é a citação indireta, é válido. Agora, se você souber a frase completa, aí você coloca o nome dele, coloca segundo fulano de tal, aí você cita toda aquela frase. O consumo é a única finalidade e o único propósito de toda a produção. Aqui se falar sobre sociedade de consumo, se falar sobre produção, se falar sobre isso que eu falei a vocês, né? Obsolescência programada, descarte legal, alguma coisa sobre isso. Aí, coloquei só um geralzão aqui, que é... Acho que tem alguém querendo entrar aqui. Alguém entrou aqui. E aí depois você agora fala sobre história, né? Você lembra aquilo que você está aprendendo em sala de aula, que já vai ajudar muito, já é a sua bagagem. Não perde essa oportunidade. Você pode usar momentos históricos. O que você já viu que aconteceu no Brasil? Desde a colonização até aqui. Isso já pode ser usado. O mercantilismo, as questões marítimas, a questão dos feudos, a questão da escravização. Momentos históricos. Aí você pode usar como alusão ou comparação. Isso aqui são as estratégias argumentativas. É o que você vai, na hora, selecionar, que é a competência 3, para você embasar o seu argumento ou a sua introdução. Tá. Conceito, como eu falei, né? Você pode colocar um conceito e explicar aquilo, colocar o significado que tem a ver com o tema que está falando. Por exemplo, eu vi um tema aí, que eu esqueci agora qual foi o tema, eu vi um conceito, a menina colocou assim, de acordo com o filósofo Bauman, interregno significa isso, isso e isso, estava relacionado à questão da sociedade. Interregno é isso, 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 estava relacionado ao tema. Então, ela usou uma palavra que o Bauman mencionou e explicou aquilo para contextualizar. Ela usou isso na introdução. Então, o conceito é muito bom na introdução, se você quiser usar o conceito. Filosofia, você pode usar conceitos filosóficos para explicar algo, você pode usar citações dos filósofos diretas ou indiretamente. Se na hora não lembrar, usa indiretamente. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? No início da aula, eu falei sobre... eu dei dicas para quem está em dúvida quanto a escolher uma profissão, tá? Vale muito você assistir. Para quem está preocupado, ansioso, para quem está enfrentando problemas pessoais, vale a pena você assistir a introdução, tá, gente? E vamos para o final agora, que é... Aí, tá, eu iniciei falando de repertório e agora eu passei uma tarefa que está lá no início do repertório, no início da aula, e agora eu vou finalizar com a proposta de intervenção. Então, para terminar essa aula, por isso que eu falei que não ia ser tão rápida, ou não tão demorada, eu quero dizer que a proposta de intervenção ela é muito simples de se fazer. Só que primeiro você tem que saber como você começa essa redação. E na última aula eu falei, né, como começar e como organizar os pensamentos.
A gente, às vezes, não consegue organizar o pensamento porque a gente não tem conhecimento do assunto. Então, por isso que você tem que estar preparado no seu repertório. E o repertório é muito simples. Quando eu enviar o link do vídeo para você, assista o início, que eu falei muito bem sobre como desenvolver o seu repertório e trouxe algumas dicas de repertório. Não vai tirar nota baixa por causa disso. Você vai tirar nota alta. E além das outras dicas que eu trouxe. Então, para finalizar e reforçando, para construir uma proposta de intervenção consistente, eu preciso responder a essas perguntinhas que são muito simples. Primeiro, você sabe que é um problema que você está enfrentando ali, que você está falando, né? Que o argumento 1 e o 2 são dois problemas ou duas causas ou duas consequências daquele problema. Então, você quer resolver esse problema, essas causas, essas consequências que você elencou. Como que vai ser resolvido isso? Então, o que é possível que seja feito para resolver isso? Então, se eu falo das crianças faveladas lá, sem moradia, sem saneamento básico, sem acesso a postinho de saúde, aí aquele ali é um problema ali daquela cidade. Então, isso é um problema. Quais são as causas? As causas é a falta de investimento público, a falta de saneamento, falta de políticas públicas. Quais são as consequências? Mais marginalização, violência, crianças que não têm acesso ao estudo, ao lazer, discriminação. Então, tem as causas delas estarem ali daquele jeito, tem as consequências. O que é possível que seja feito nessa situação? É muito simples. Então, para isso, eu tenho que encontrar também quem que é responsável, né? Quem vai executar essa ação, como que vai acontecer e qual o seu efeito. Então, nós vimos, por exemplo, você pode citar um filme que você assistiu, que você viu lá, alguma coisa sobre isso no filme, ou então um livro que você leu da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, lá, que fala sobre também muito dessa questão da violência, de crianças e tal, assassinato, morte prematura. Aí você fala, aí, quer dizer, aí você já discorreu lá o assunto no seu desenvolvimento, você colocou os problemas, as causas e as consequências, e agora, na conclusão, você não vai colocar mais nenhum dado, você vai colocar a solução detalhada, tá bom? Não coloca mais dado nenhum aqui. Aqui você vai ver o que é possível para solucionar esse problema. Bom, é possível. Aí você viu, que você usou lá no desenvolvimento, a Constituição. A Constituição dizia que a educação era direito de todos, que a educação era responsabilidade do Estado e da família, que a saúde também era um direito e o acesso, né, à saúde, ao bem-estar, ao atendimento. Aí você coloca lá. Diante disso, as crianças faveladas, vamos supor assim, não, vamos supor que esse é o tema, o problema, as crianças faveladas são discriminadas. As crianças faveladas são discriminadas na sociedade brasileira. Aí você retoma o tema, né, o problema. Diante disso, é possível constatar que as crianças faveladas são discriminadas na sociedade. Portanto, é necessário, agora você começa já a medida, a resolver. O que é possível que seja feito? É necessário que quem faça o quê? Ah, vou começar... Bom, eu vi que o governo tinha culpa nisso, então vou colocar o governo para fazer alguma coisa. Então, entende que eu coloquei aqui assim, que a gente tem que amarrar... Presta atenção que eu vou construir para vocês. Vem aqui, observação. A proposta de intervenção deve amarrar uma solução... Vou colocar aqui um amarelo. A proposta de intervenção deve amarrar a solução para seus argumentos apresentados, né? Você apresentou problemas lá, mais o problema tema. Então, você vai ver que as crianças faveladas, elas são discriminadas. O que você disse? Que as causas disso era porque o governo não investia. Então, você vai colocar. Então é necessário que quem? O governo. Você não vai dizer necessário que os professores façam alguma coisa. Não tem nada a ver. Você tem que apontar quem que causou o problema. Ou então, está acontecendo tal coisa, é consequência de quê? Quem que está envolvido? Quem é responsável por isso? Então, se eu vi que a Constituição ela deve garantir isso, por que não está conseguindo? Então, é necessário que o governo federal, juntamente, em parceria, né, com o MEC, se for questão educacional, o MEC é responsável por essa área. Ou então infraestrutura, questão lá de saneamento, ou então meio ambiente, com a Secretaria do Meio Ambiente,
e vai embora, citando quais são os setores. É necessário que o governo vote, pode ser assim, né, uma emenda constitucional, ou então faça com que se aplique a lei distribuindo. Como que vai acontecer isso mesmo na prática? Vamos cair na real. Isso vai cair quando o governo liberar os recursos e os governadores, os prefeitos também destinar essa renda. Porque às vezes, gente, vou tirar as máscaras dos olhos, da cara de vocês do olho. Às vezes a gente culpa muito o governo federal, mas a culpa está no governo e no prefeito. No governo do estado e no prefeito. Vocês sabiam disso? Você não sabe de nada. Ou, às vezes, vem verba do governo federal, mas a prefeitura rouba. O governador rouba, desvia, criando projetos e construções superfaturados, e aquele dinheiro que era para a educação e para a saúde, eles tiram e colocam lá para construir um monte de besteira para poder eles serem reeleitos no ano que vem, né? Porque a população gosta de pão e circo, né? A população não quer saber de saúde e nem de educação, ela quer saber de diversão. Então, de onde é que sai dinheiro para bancar show, construir estádio, construir não sei o quê? É da educação e da saúde. Voltando. Então, você tem que colocar, se o problema é a corrupção, então é dever que os estados e as prefeituras fiscalizem. Por quê? Porque às vezes não é fiscalizado, então a gente não descobre o culpado, o ladrão, e ele continua lá no cargo. Fiscalizem a distribuição das verbas que vão para os setores públicos, que vão para as escolas, que vão para os hospitais, blá, 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 que investam e compram novos equipamentos. Então, olha só, voltando para cá, para a questão da proposta de intervenção. Então, eu tenho aqui os agentes, que é o governo, as ONGs. As ONGs, elas aparecem quando o governo não consegue preencher essa lacuna. Às vezes o governo faz tanta coisa, mas, por exemplo, não vê que de vez em quando na sociedade eles promovem para tirar carteira de identidade, consulta, exame grátis, né? Para aquele carracinho, todo mundo vai lá fazer. Isso é o prefeito, a prefeitura, em parceria com ONGs. Por quê? Porque está uma demanda tão alta de tirar documentos que a prefeitura não está conseguindo atender. Aí vem a ONG, em parceria com a prefeitura, com algum vereador, com algum deputado, e aí atende a população para acelerar esses processos. A mídia, às vezes a mídia não investiga, não foca, então a mídia tem que focar, tem que investigar, tem que perseguir, tem que ir atrás, né? Ou então, às vezes, é o indivíduo que tem que colaborar. Ou então, às vezes, a iniciativa privada, são as empresas, na questão de despejo de resíduos, né, das indústrias, tarará, emissão de gases poluentes, que é a iniciativa privada. Família, quando for na questão da educação, que a família tem que fazer a parte dela. Escola, sociedade. Então, você tem que saber quem são os agentes. E aí, como que vai fazer? Então, vamos voltar lá para a nossa proposta. Então, as crianças são faveladas, e aí, quem que vai entrar aqui para agir? O governo, em parceria com as prefeituras, vão disponibilizar verbas para que, nós falamos que elas não tenham educação e saúde, né? Então, você fez um parágrafo só falando do problema da falta de educação e outro problema só falando da saúde, ou então da segurança. E aí você vai colocar lá duas propostas de intervenção, uma apontando para resolver o problema da questão da falta de educação, e a segunda proposta vai ser para resolver o problema da falta de acesso à saúde. E aí você dizer, o governo, em parceria com as prefeituras, vão se mobilizar para verificar ou fiscalizar a distribuição de recursos que visam a construção de medicamentos e a compra de medicamentos e a construção de novos postos de saúde. Aí, olha só, o quê? Compra de medicamentos, vou colocar assim, e construção de postos de saúde. Isso aqui é o quê? O que é possível ser feito para amenizar lá a violência e as crianças faveladas sem acesso à educação e à saúde? É possível que, então, compre mais medicamentos, construa novos postos de saúde e mais escolas, né? E mais recursos para a escola. Eita, mas eu estou escrevendo ruim.
mais recursos para escolas. Então, aqui são dois tipos de solução, porque você apontou dois problemas lá no seu desenvolvimento. Quem? O governo federal, mais a prefeitura, porque as coisas de competência da cidade é do prefeito. As coisas de competência do estado é do governador. Então, o portinho e a escola é de competência municipal, do prefeito. Então, você também tem que apontar a pessoa certa. Então, o governo federal mais as prefeituras devem construir mais postos de saúde, mais escolas, comprar medicamentos, tarará, tarará. Como? Por meio da disponibilização de verbas, fiscalização, né, dos recursos, porque não adianta só liberar as verbas e os ladrões estão lá comendo esse dinheiro, tá? Fiscalização das obras e dentre outras medidas, tá? Qual será o efeito? Com o objetivo de quê? Com a finalidade. Para que tudo isso vai ser feito? Com a finalidade de amparar, né, essas crianças, de garantir acesso à educação, que tem sempre a craseada, né? A educação, a saúde, ao lazer, a segurança. Então, é muito simples de você construir. É um pensamento bem racional. É só você sentar, parar um pouco. Não precisa ficar nervoso. Por quê? Porque ali do seu lado tem um monte de gente nervosa. Né? Eles estão blefando, gente. Eles estão blefando, então você também tem que blefar. Começa a mastigar um chiclete, que aí você pensa mais rápido. Então, as pessoas estão blefando. Do lado de você tem um monte de gente que não sabe nem escrever redação. E você está preparado. E você sabe agora construir a sua proposta de intervenção. Então, eu vou fazer prova, eu que intimido o povo. Teve um dia que eu fiz uma prova tão concorrida, eu fiquei em 9º lugar. Foi uma colocação ruim, mas eu fui aprovada para a segunda parte. E todo mundo, meu Deus, como que tu passou? Eu blefei. Mas também eu estudei, ó. Eu estudei as temáticas que estavam caindo lá para mim. Deixa eu colocar aqui para carregar. Então, nós temos que ver quem... Então, a proposta de intervenção, ela é bem estruturada. Então, eu tenho que ter bem na minha cabeça o que vai ser feito, quem são as pessoas, os agentes, como que eles vão fazer isso e qual é o objetivo. E isso tem que amarrar os problemas que eu elenquei, que estão relacionados com o tema, com o problemão. E para terminar, ó, terminar mesmo, olha só, não tem mais nada aqui, ó. Eu vou ler essa redação só para mostrar como que ficou a conclusão. Eu vou falar só da conclusão, mas eu vou ler ela do início que é para você entender. Então, esse aqui foi um tema que caiu em 2017, que foi a questão da educação, né, da formação dos surdos no Brasil. Ó, no convívio social brasileiro, parte considerável da população apresenta alguma deficiência. Ela começou contextualizando o tema com uma afirmação, também é uma maneira de você começar a sua redação afirmando algo, mas tem que ser verdade, senão eles vão dizer que isso aqui não tem amparo nas áreas do conhecimento. Isso aqui, com certeza, ela viu em algum texto motivador. No texto motivador, eles vão te mostrar dado, então, por lá, tu pode fazer uma afirmativa, entendeu? No texto motivador, só não pode copiar o que está lá, mas você viu lá que ela está mostrando um aumento de desigualdade nas crianças negras. Aí você coloca, é possível afirmar que no Brasil a desigualdade entre crianças com relação ao acesso à educação é muito grande. Então, a afirmação por quê? Porque lá no texto motivador já tem um dado. Nessa conjuntura, grande parcela dos surdos, em especial, não tem acesso à educação de qualidade, o que fomenta o maior empenho do poder público. Então, ela coloca que, com isso, ela coloca a tese dela é essa aqui. Ela concorda que realmente esses surdos não têm acesso à educação. Então, o problema que foi apresentado é a formação dos surdos, é um problema. E ela se posiciona a favor, dizendo que é verdade. Então, o que é a tese? Se posicionar, concordar ou não. E ela diz que isso é ocasionado. Quais são as causas? Então, ela diz que as causas disso é a falta, no caso do poder... Eita, mexi aqui. Ela diz que isso o que causa é a falta do poder público. Por isso, ele precisa se empenhar mais. E da sociedade. Então, eles precisam se empenhar mais, porque senão isso é ocasionado por conta deles. Eles são culpados.
Com o objetivo de quê? De superar esses desafios para a efetiva inclusão desses indivíduos. Então, ela contextualiza, ela diz que ela se posiciona a favor desse problema, ela diz as causas desse problema, e ela coloca que esses causadores desse problema precisam atuar para poder acabar com esses desafios. Sob esse viés, ou seja, ela particulariza esse comentário que ela está colocando aqui, ela não quer falar de modo geral, ela quer falar só em relação a isso. Muitos deficientes auditivos encontram dificuldade. Gente, não sei nem se vocês estão enxergando, deixa eu aumentar isso aqui, pelo amor de Deus. Agora que eu me toquei no final da aula, já me tem aumentado isso há muito tempo. Ai, meu Deus, não sei nem se vocês vão enxergar depois que a gente tiver gravado. Sob esse viés, muitos deficientes auditivos encontram dificuldades para acessar o ensino fundamental, médio e superior, visto que as instituições de ensino carecem de infraestrutura adaptada para esse indivíduo. Então, ela diz que um dos problemas causados é a falta de investimento, por isso não tem infraestrutura, e aí causa o não acesso dos deficientes. O problema tá? Carecem de infraestrutura adaptada a esses indivíduos como intérprete de Libras durante as aulas. Tá o panorama, ou seja, o panorama que ela acabou de explicar, de mostrar para a gente, isso é um panorama. Então, tal panorama representa a violação da Constituição. Ela citou a Constituição, ela nem colocou artigo aqui, ela só citou a Constituição. Representa a violação da Constituição Federal de 1988. Gente, a única Constituição que tem é essa, 1988. E do Estado da pessoa com deficiência. Tem uma lei específica para esse povo aí, tá? Aí ela só citou, mas ela não disse qual foi a lei, mas ela citou, então o corretor viu assim, nossa, a pessoa entende. Que nada, ela estava blefando, colocou o negócio geral. Os quais são mecanismos jurídicos, claro, tudo que está na lei é jurídico, gente, tá? São mecanismos jurídicos que asseguram o acesso à educação como um direito de todos os deficientes. Com certeza. Isso é tanto de não deficiente como de deficiente. Então, ela só falou aquilo que já está. Todo mundo já sabe disso. Mas aí, isso garantiu para ela uma excelente nota. Isso atesta a ineficiência governamental em cumprir prerrogativas legais, ou seja, eles têm direitos que garantem a inclusão, porém, eles não conseguem cumprir isso, são as prerrogativas. Prerrogativas são direitos que garantem a efetiva inclusão do SUS na educação. Quando a gente vai passar para o próximo parágrafo é o próximo problema que foi mencionado lá, que foi da sociedade civil. Aqui, ó, foi da sociedade civil. Aí, como ela vai continuar somando esse ponto de vista, vai continuar debatendo sobre o mesmo viés, sobre o mesmo ponto de vista, aí ela coloca um parágrafo aditivo. Ademais, né? Ou então, em segundo lugar, se ela tivesse colocado em primeiro lugar, ela podia colocar aqui em segundo lugar. Em muitas instituições de ensino, deficientes auditivos ainda são vítimas de xingamentos e até agressões físicas por parte de outros alunos, que caracterizam o bullying. Aí ela está falando da sociedade. Nesse contexto, ela está contando uma história, então ela diz, nesse contexto, ela está retomando, essa questão nesse contexto, tal panorama, ademais, isso aí está relacionado aos operadores argumentativos, que é eles que fazem o texto progredir. Está lá na competência 4, então a gente tem que saber usar eles. Eu tenho uma lista, se vocês quiserem, vocês me mandam no PV que eu vou mandar para vocês. Nesse contexto, o filósofo iluminista Voltaire já afirmava, aqui ela está colocando uma citação direta, então por isso ela coloca 2 pontos, abre aspas e fecha aspas. Se ela não soubesse de qual a citação, então ela colocava o filósofo nesse contexto, de acordo, então o filósofo iluminista dizia que também isso, não sei o quê. Aí não precisa nem de 2 pontos e nem de aspa, só se for a citação direta. Preconceito é opinião sem conhecimento. Tal máxima, que máxima? Esse verbo aqui, esse provérbio aqui que ele coloca. Mesmo séculos depois, comprova que atos intolerantes são, em geral, consequências de uma formação moral deturpada. Por quê? Porque ela diz que é sem conhecimento, a formação moral deturpada. A pessoa não tem conhecimento, fala do que não sabe. A qual não privilegiou princípios, por exemplo, a tolerância e o respeito às diferenças. Ou seja, quando eu tenho a minha moral estabelecida, eu respeito as diferenças, estou tolerante. Agora, quando eu sou uma pessoa sem moral, uma pessoa sem caráter, então eu acho que eu sou maior do que as pessoas e eu não tolero. Então, ela está explicando isso.
Então, isso, a questão de respeitar as diferenças, é essenciais para uma convivência harmônica, ou seja, para evitar o bullying. Desse modo, então, aquilo que ela concluiu, ó, isso atesta conclusão do que ela falou, a ineficiência governamental. Desse modo, conclusão do parágrafo. Verifica-se a ineficácia de famílias e escolas em desestimular rigorosamente qualquer ação de caráter discriminatório contra surdo. Então, ela fala que a sociedade, partindo de famílias e de escolas, deveria ensinar os jovens, desestimulando eles a essa questão de discriminação, tá? Portanto, agora ela entra na conclusão. É por isso que eu li tudo, para mostrar para vocês que ela amarrou a conclusão a tudo que ela falou. Portanto, a fim de garantir que os surdos tenham pleno acesso à formação educacional, que esse era o tema, então é a retomada do tema, então ela retoma. Sim, realmente tem um problema que impede eles de acessar, mas a fim de garantir que eles tenham esse acesso, cabe ao Estado, a quem? Ao Estado. O que é como, mediante o redirecionamento de verbas, fazer o quê? Realizar as adaptações necessárias em todas as escolas e universidades públicas. O que ele vai fazer? Que é o propósito, né? A finalidade é o detalhamento. O que ele vai fazer? Vai oferecer cursos gratuitos que capacitem profissionais de educação para se comunicarem em Libras e a contratação de mais intérpretes de Libras para atuarem nessas instituições. Por que ela colocou isso? Porque lá no primeiro parágrafo do desenvolvimento, ela disse que eles não tinham acesso por causa da falta de infraestrutura, falta de profissionais capacitados, falta de profissionais que se comunicassem em Libras. Então, o que ela fez? Ela colocou uma solução para o problema que ela apresentou, entendeu? Então, está tudo amarrado aí. Aí, como ela citou dois problemas, e sempre a gente vai citar, né? Eu vou fazer o detalhamento agora da solução para o outro problema. Nunca esqueça, senão a sua proposta de intervenção vai ficar incompleta. Aí, como ela está continuando, então coloca outro sim, ou então ademais, ou então... meu Deus. Tem outros operadores argumentativos de adição. Aí você vai colocar ou qualquer um outro que você se lembra mais rápido na sua cabeça, não fica inventando moda para esquecer. As famílias e as escolas, por quê? Porque ela colocou no segundo parágrafo que eles tinham também culpa, que é a sociedade civil. Sociedade civil somos nós, os habitantes. Por meio, quem? As sociedades, a família e a escola. Como? Por meio, respectivamente, de diálogos frequentes e palestras. Quem que vai fazer o diálogo frequente? As famílias com os filhos. E as escolas, as palestras. Por isso que ela colocou respectivamente. Por que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Eles vão debater acerca da aceitação das diferenças como fator essencial para o convívio coletivo, de modo a combater o bullying e a formar um paradigma. Ah, tá. E qual é o objetivo? Formar um paradigma comportamental de total respeito aos deficientes auditivos. Então, a finalidade do segundo é conscientizar a população, só que você não vai colocar o objetivo é que a sociedade se conscientize. Isso aqui, gente, é muito geral e muito superficial, não vai ser legal. Tem que ser mais detalhada possível. E o Estado com o objetivo de quê? Vai contratar os intérpretes com o objetivo de quê? Para atuarem nessas instituições. Aqui ela não detalhou muito. Ela não detalhou muito qual é o objetivo. Ela colocou quem, que é o Estado, como direcionar as verbas, o que, fazer a adaptação necessária, e a contratação de mais para atuar nessas instituições. Mas a gente já sabe que é proporcionar o acesso, né, a inclusão desse deficiente. Aí eu não pintei, né? Não pintei aqui, que é a legenda. Eu não pintei, mas quando eu enviar para vocês o PDF, eu vou pintar, que é para vocês localizarem direitinho onde está cada coisa. Então, gente, a questão da redação não é só sair escrevendo, não é pirar o cabeção, não é ficar maluco, é tudo estratégico, está tudo na tua mente. Se você for frio e calculista, você vai escrever uma redação nota máxima.